Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Bom, como o nosso pastor Osni comentou, com minha esposa e nossos filhos somos chilenos. A próxima semana eu estou fazendo 21 anos no Brasil e minha esposa e nossos filhos fazem aniversário de anos em janeiro. Os primeiros 4 meses que eu vim no Brasil, eu vim sozinho, porque naquele tempo a gente não tinha tanta informação como na internet hoje, né? E às vezes a gente é ignorante das coisas. Eu vim sozinho para o Brasil porque eu pensava que no Brasil eu ia encontrar canibal. Olha só. Então eu falei para minha esposa, olha, se eu achar um canibal, então eu vou comer só um membro da família, não toda a família, né? Eu cheguei no Brasil e não era nada disso que eu tinha pensado, né? Então esperamos em Deus abrir as portas. Chegamos a morar em Catanduva e o Senhor abriu uma grande porta lá e fui buscar a família. A gente chegou no Brasil com a família. Nossos filhos já cresceram, né? Nosso filho mais velho, que chegou com 7 anos, está com 27 anos e já formou, está preparando para casar. Em janeiro vão virar sogros com a esposa, né? 2 filhas de 22 e 23 anos. A caçula passou em Cuiabá, na Federal, está lá. E a do meio está em Prudente, passou na Unesp, né? Então as duas estudam fora. E então agora que já cresceram, nós temos liberdade para viajar junto com minha esposa. Nós temos viajado aí pelo mundo afora, pela graça de Deus. E no ano 2010 a gente foi para a África e estivemos em 4 países. 3 deles entre 50% e 70% de muçulmanos. Só que são países muçulmanos que não são radicais. Ou seja, você pode falar de Jesus. Eu não iria como pastor, como missionário, como evangelista a um país onde não pode falar de Jesus, onde eu tenho que esperar 5 anos para ganhar um. Eu como evangelista morro. Meu negócio é ganhar almas. Então eu vou onde a porta está aberta. Um desses países que a gente foi, Burkina Faso, é o 3º país mais pobre da África. Então, assim, foi uma luta tremenda, porque o choque cultural é muito forte. Primeiro, porque a pobreza não é pobreza, é miséria. Uma coisa terrível. A única rua pavimentada na cidade é a principal, o resto só terra. Época de chuva, o pastor que nos hospedou era simples, não tinha carro, tinha 2 motos. Aquela motinha que aqui chama de bis, né, econômica, né, que acho que dá 50, 60 quilômetros por litro de gasolina. Então a esposa do pastor levava a minha esposa e o pastor me levava a mim. Ela pregava numa igreja, eu pregava em outra igreja. Imagina 40 minutos no barro, na chuva, para ir a pregar uma palavra para esse povo lá. Então assim, não foi fácil, mas Deus, na sua graça, nos permitiu compartilhar a palavra com muita gente. Na prisão, aliás, em Burkina Faso fomos pregar numa cadeia. E aqui a gente já vê pelas informações que cadeia no Brasil é quase um inferno lá dentro. Imagina lá. Então, os cultos deles são bem gostosos. O louvor não tem guitarra, não tem bateria, mas eles têm aquele negocinho que dá um ritmo gostoso e você louva a Deus de uma forma maravilhosa. Antes da mensagem, o pastor disse que tem 10 minutos para você sair e buscar seu convidado. Então todo mundo saiu buscar alguém. Como lá é todo de raça negra e o único branco, eu me destacava na turma, né? Então fui com o meu tradutor, juntei algumas turmas assim e falava assim: olha, eu só quero que você me dê 30 minutos do seu tempo, só 30 minutos. E se você prestar atenção e tomar a decisão que eu tomei há 30 e tantos anos atrás, sua vida mudará hoje. Deus me colocou graça em mim e eu levei 45 convidados para o culto, né, visitantes. Dos 45, foram tocados 12, para a glória de Deus. Olha, o negócio é o seguinte, lá é assim, tem um capelão, né, na cadeia. Então os 12 que recebeu Jesus, o pastor mandou ir na frente, anotou o nome deles, era um sábado de manhã, disse: hoje às 4 da tarde começa o vosso discipulado, é Bíblia em vocês.
E aí, imagina 12 muçulmanos que foram ganhos esse dia para a glória do Senhor Jesus Cristo. Assim, o Senhor nos permitiu estar em Burkina Faso, Togo, Benin e Gana. Gana é um país que 80% da população é considerada cristã. Então é um país próspero, é um país abençoado. Os crentes lá, você sai domingo, aquele monte de povo abençoado, glorificando a Deus. E geralmente os países muçulmanos que não têm petróleo são países muito pobres, porque o islamismo não leva à prosperidade. Jesus leva a salvação, mas também leva a prosperidade. Alguém pode dizer amém por isso ou não? Jesus não prosperou, não tem prosperado sua vida? Tá? A gente, com minha esposa, nós não somos ricos, mas o Senhor tem prosperado as nossas vidas, pela sua graça e pela sua misericórdia. Quantos de vocês me vê hoje pela primeira vez? Levanta a mão, por favor, que me vê pela primeira vez. Pela primeira vez. Que me vê pela primeira vez. Ok, abaixa sua mão. Estou vendo que praticamente 85% a 90% de vocês me vê hoje pela primeira vez. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 25, verso 25. Enquanto você busca ali, o Senhor este ano nos permitiu estar 2 meses no Chile, fazendo uma cruzada evangelística lá na nossa cidade, onde a gente nasceu. Estivemos recentemente também quase 60 dias na Europa, passamos por 6 países. Meus irmãos, na África o problema que a gente vê é a miséria. Na Europa o problema é a indiferença. Dia 23 agora, se Deus permitir, nós estamos saindo para o México. E no México o problema é a insegurança. No México tem 9 organizações criminosas, mas tem uma delas que é a pior. São conhecidos como los Zetas. E isto que eu vou comentar é um comentário só, não vai ficar bravo comigo, tá? Mas aqui no Brasil eu acho interessante que, por exemplo, palmeirense, paulistano, ou São Paulino, santista, todo mundo torce contra o Corinthians. Ou seja, mesmo que seu time não ganhou, mas se o Corinthians perdeu, o cara fica contente. Mais ou menos isso. No México, as 8 organizações criminosas, junto com o governo, torcem para acabar com os Zetas, porque são os piores. 10 dias antes de a gente viajar para a Europa, encontraram 49 corpos decapitados em Monterrey. E nós estamos indo para aquela região. Aliás, nós sempre vamos para aquela região. Então, assim, nós levamos uma palavra de esperança. Chile, nosso país, na língua indígena, significa onde não há mais terra. Ou seja, do último rincão, do último cantinho da terra, o Senhor nos trouxe para o Brasil e daqui tem nos levado para o mundo. Daí, essa leitura agora, olha aqui. Provérbio 25, 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Tem outra versão que diz como água fresca em terra árida. Isso. Mas essa versão está igual que aqui, que é a minha. Tá? Tem outra versão que diz como água fresca em terra seca, se eu vi. Mas é a mesma versão que eu tenho. Vamos ver agora. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante.
E aí também tem outra versão, mas eu gosto muito dessa aí, que deixa bem mais claro a mensagem. Oremos, por favor. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, o Senhor é um Deus que se compadece, um Deus que faz misericórdia. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Aqui, a única estrela que brilha e deve brilhar sempre, Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Todos o resto, todos nós somos servos que fomos abençoados, filhos lavados e limpos pelo sangue de Jesus. E nós te louvamos, te engrandecemos. Senhor, em nome de Jesus, usa-me para edificar a teu povo, alcança o perdido, liberta os cativos, cura os enfermos. Em nome de Jesus. Amém. 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 O nosso trabalho forte tem sido o evangelismo. Eu uso um folheto, Projeto Alegria, uma boa alternativa para vencer as drogas, para empresas, escolas, faculdades. E nós levamos palestras sobre alcoolismo, tabagismo, drogas não permitidas, prevenção é a solução e quem é Luiz Alegria. Projeto Alegria, uma boa alternativa para evangelizar o mundo. Novo convertido, a gente pregava na rua, pregava nas cadeias, pregava nos hospitais, pregava nas igrejas, pregava tudo quanto é lado, nas praças, nas ruas. Mas aí o Senhor nos deu uma estratégia para alcançar milhares de jovens e pessoas adultas também, nas escolas e nas faculdades. E como disse agora há pouco, a gente vai nos lugares onde está aberto. Porque, por exemplo, na Europa, você chega como um conferencista em prevenção de drogas, você tem que praticamente ter uma autorização da ONU ou da OTAN. Está tudo hermetizado. Então, você no Brasil, Chile, América Latina, México. O México está, como eu contei agora há pouco, está em tais condições que os prefeitos me chamam, dizem: olha, senhora Alegria, nós temos nossa religião, mas se aquilo que o senhor traz funciona, nós queremos. E eles abrem as portas das escolas, a prefeitura abre as faculdades, abre as empresas. Há poucos dias atrás me chegou um e-mail de uma empresa, uma grande empresa que está em Belo Horizonte, e que então uma série de palestras para os funcionários. Então a gente chega lá, literalmente disfarçado, irmão, de conferencista internacional em prevenção à droga. Internacional porque eu sou chileno e a gente viaja pela misericórdia de Deus. Então você sabe que o nacional tem um valor, e o internacional tem outro valor, não tem? É assim ou não é? Claro. E a gente é servo de Deus, somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Então somos muita coisa. Ninguém falou amém, aquele amém gostoso? Misericórdia, irmãos. Eu acho que talvez, né, porque cedo, tá, acordou, tá ainda dormindo um pouquinho, né? Mas, meus queridos irmãos, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, me alcançou aos meus 19 anos de idade. Eu tenho 32 anos no caminho. Você já tirou as contas quantos anos eu tenho, né? Mas até meus 19 anos, quando eu conheci Jesus, eu tinha passado por 48 prisões, 6 penitenciárias e 9 torturas com choque elétrico. Um caso perdido para a sociedade. Tudo arrebentado. Sabe aquele rapaz que você vê no teu bairro, assim, tudo arrebentado, aquele cabeludo, drogado, aquele que humanamente parece um lixo? Isso era Luiz Alegria, 32 anos atrás. Mas o que me transformou a vida foi o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou fruto da oração perseverante da minha avó. Ela orava por mim, parece que quanto mais orava, eu mais me perdia. Mas aí a perseverança. Que de repente você tem alguém na família perdido no álcool, sei lá, nas drogas, talvez na cadeia. Deus queira que não, mas infelizmente é assim.
E parece que essa pessoa não tem mais remédio. Mas aí, quando as pessoas ouvem a minha história, ouvem o meu testemunho, ouvem que eu sou fruto de alguém que orava insistentemente, então as pessoas renovam a sua fé. O Senhor renova as suas forças. E as pessoas começam a orar e a buscar de Deus, crendo que assim como Jesus transformou a vida de um homem como Luiz Alegria, pode transformar a vida de qualquer pessoa. Agora, ontem eu fiz uma palestra e no lugar tinha duas crianças, uma menina como de 3 anos e meio, 4, e uma criança de mais ou menos 2 anos. E tem criança calma, tem aquela criança, chamaria arteira, né? Arteira sempre, né? Por exemplo, dos nossos 3 filhos, o mais velho e a menor são quietos, tranquilos como minha esposa. A do meio é como eu. Quando o filho mais velho, a filha menor e a esposa estão em casa, parece que não tem ninguém. Mas chego eu e chega minha filha, misericórdia, irmãos. Vira aquele, né? É risada todo dia. A gente está sempre cantando, assobiando, não sei o que e tal. Então, e aquelas 2 criancinhas ontem, viu? Bom, foi difícil fazer a palestra com as 2 crianças ali, né? Pena, não sei se pena ou alegria, era filho do pastor, né? Não é fácil. Mas o que eu quero dizer, que essas crianças que você vê maravilhosas, aquela criança carinhosa, cresce e se transforma. E infelizmente, você vê o que o maligno faz na vida dessas crianças, quando se tornam jovens, e depois, quando se tornam adultos, se tornam pessoas literalmente inservíveis. Só sabem fazer o mal. Cativo na droga, mente, engana, rouba. E aí então vem um processo complicado. Principalmente quando não há uma estrutura familiar. Eu sou caçula de 5 irmãos. E meu pai era um senhor alcoólatra, o alcoólico, desses que sua vida era bebida alcoólica de manhã, à tarde, à noite, sua vida era bebida alcoólica. Então, nossa família foi levada até a miséria total. Minha esposa é filha de um alcoólatra, mesma coisa. Então, ele e eu vivemos na miséria total. Na infância, no meu caso pessoal, faltou tudo, principalmente amor. Meu pai foi encontrado morto, jogado numa rua, bêbado. Ele tinha 38 anos de idade. Já fazia 4 anos que minha mãe tinha se separado dele. Então, para nós, foi um alívio saber que meu pai estava morto. Foi uma boa notícia para mim como criança. É triste falar isto. Mas assim paga o alcoolismo, assim paga as drogas. E aí, meus pais se separam. Então, minha mãe leva-nos morar com nossos avós crentes cristãos. E aí a coisa melhorou muito. Comíamos 4 vezes por dia, meus irmãos. Que bênção. Antes dormíamos todos amontoados numa cama menor que cama de casal. Agora, tínhamos uma cama para cada um. Para nós era bênção. Mas o melhor que meus avós tinham Jesus. Jesus fez a diferença. Então, meu referencial de homem era meu avô, que me levava para a igreja, que orava conosco, que nos disciplinava, que de vez em quando também me deu suas palmadas, suas cintadas. Mas quando eu tinha 7 anos, meu avô falece. E queramos ou não, como faz falta um homem em casa, irmão. Às vezes a mulher diz, olha, faz papel de pai e mãe, mas não é a mesma coisa. Então, eu perdi o referencial.
E aos pouquinhos fui me distanciando do caminho. Aos 10 anos de idade, primeiro cigarro. 10 anos de idade, primeira bebedice. 11 anos de idade, primeira maconha. Chegou de graça nas minhas mãos. Sempre é assim. O traficante nunca vende a primeira dose, se ele dá de graça. Mas quando eu fui a buscar mais, me disseram: meu amigo, isto não é de graça, tem que comprar. Família de escassos recursos, primeiro roubo, cofrinho da minha mãe. O ladrão não nasce ladrão, se torna ladrão roubando pequenas coisas e logo vai roubando coisas maiores. Aos 13 anos de idade, já tinha uma gangue que a gente estava aí assaltando gente nas ruas, roubando locais comerciais. 13 anos de idade, eu ia nas plantações de maconha a roubar a droga. No Chile, naquele tempo, as plantações de maconha era algo legalizado. Por quê? Porque a planta de maconha cresce mais ou menos hasta como 3 metros. E o talo, ele vira uma fibra e faz roupa. Eu não sei se você chegou a ver a espargata. A espargata, a parte de embaixo, é feita de maconha. Mas do talo, não vai fumar a espargata, né? Quem sabe aqui me ouve e diz: nossa, espargata, maconha. Não, nada a ver. Então, isso vira uma fibra. A sementinha é que no Chile nós chamamos de alpiste, é o que come o passarinho. Por isso que canta uma beleza, né? E a maconha mesmo, ele destrói. Só que a gente sabia quando plantava, quando estava prontinho, a gente chegava antes de eles cortarem. Antes de destruir, a gente chegava lá e roubava o que eles destruíam, ou iriam a destruir. Tinha guarda, a gente enfrentava guarda armado. Então o negócio assim era terrível. Mas a gente era determinado. Eu não volto para a minha cidade sem o produto. Ou seja, era perseverante, esforçado. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, me livrou da morte muitas vezes. E aí, a primeira prisão aos 14 anos de idade por tráfico de drogas. Na prisão, havia que sobreviver. Eu tenho vários documentos aqui, que inclusive estão no final deste livro. Drogas, Fugir da Escravidão. É um livro que conta a minha história. E no final tem várias fotografias, inclusive quando eu aparecia nas páginas policiais, no jornal do meu país. Hoje eu tenho que provar que a minha história é verídica. Quando eu conheci Jesus, aos meus 19 anos, após 48 prisões, ninguém me deu crédito. Eu quero ver você daqui a 2 meses, hein? Quero ver você daqui a 6 meses. Quero ver você daqui a 1 ano. Graças a Deus já se passaram 32 anos, para a glória de Deus. Mas as pessoas é difícil acreditar. Será que mudou mesmo? Será que foi tudo isso? Então eu documentei a informação. E eu fiz um DVD documentário, Luiz Alegria Livre. Aqui os policiais que me torturaram por 9 vezes, que queimaram meu corpo com choque elétrico, agora eles aparecem aqui falando a meu respeito, dizendo: Luiz Alegria era isso, isso e aquilo. Mas o Luiz Alegria conheceu Jesus e mudou de vida. A polícia está dando testemunho de mim agora. Eles dizem que eu sou um exemplo de vida. E sabe por que me dá gosto falar isso? Porque isso glorifica Jesus. Aqui a glória é toda dele. É a graça, a misericórdia de Deus que tem nos alcançado. Então, meus irmãos, a gente traz boas notícias. Porque as pessoas, quando me ouvem, dizem: olha que testemunho lindo, que história maravilhosa. Espera aí. Maravilhoso depois da conversão, né? Porque antes disso foi só tristeza. Foi fácil entrar, difícil sair. Por que fui à prisão tantas vezes? Eu tinha um código de honra. Nunca entregar um companheiro. Então a polícia me queimou fisicamente o corpo com choque elétrico, mas eu não entregava um colega. Tinha um código de honra. Eu morria, mas não entregava. Mas por que fui à prisão 48 vezes em 5 anos? Assim.
porque meus colegas não tinham o mesmo código. Em uma das minhas prisões, tinha 9 dos meus colegas dizendo que eu era o chefe da gangue, me entregando. Então aprendi que no mundo marginal não tem amigos. No mundo marginal tem amigos quando tem dinheiro, quando tem droga, quando tem farra, tem festa. Aí estão os amigos. Mas acabou, não tem mais amigos. Na prisão, eu tinha 3 visitas por semana. Terça-feira, quinta-feira e domingo. Quem estava lá para me visitar? Minha mãe. Minha avó orava. Minha mãe estava lá. Minha mãe na época não era crente ainda. Então, mas mesmo as mães não crentes, Deus as fez especiais. Que se tem alguém que ama bandido, é uma mãe. Concorda ou não? Para uma mãe, não tem filho feio nem mau. Para a mãe, todos os filhos são lindos e bonzinhos. Para a mãe, hein? Então, quando na minha primeira prisão, aos 14 anos de idade, minha mãe foi me visitar, contei uma historinha para ela. Ela acreditou em mim, xingou o delegado, xingou os guardas. E eu disse: mãe, nunca mais vou à prisão e vou mudar. Nunca mudei e voltei à prisão 47 vezes mais. Quando Jesus me transformou, ninguém acreditou. Que eu tinha falado muitas vezes que ia mudar, nunca mudei. E então veio um processo de libertação, de reintegração na sociedade, um processo de reeducação, porque eu fui, além de convertido a Jesus, fui reeducado pela palavra, e também porque o nosso pastor era um senhor que já tinha mais de 30 anos, que tinha se convertido na cadeia. Então ele não só evangelizava os marginais, entre aspas, mas também os reeducava. Por isso que hoje, quando eu vou numa empresa, numa faculdade, numa escola, onde eu for dar meu testemunho, eu tenho que provar que minha história é verídica. Eu tenho que mostrar fotos, documentação. Eu não sei se dá. Tenho umas fotos em um USB. Pastor, passa aí para o jovem, por favor. Obrigado. E busque a palavra apresentação, ou 1 ou 2. Qualquer dos dois abrir, me fala, por favor. Então, reeducar uma pessoa. Você já viu como caminha o que é drogado? Assim, aquele que virou, sei lá, aquele pessoal de droga, da rua. Eles caminham de um jeito assim, esquisito, né? Fala com as mãos, não sei o que e tal, e se quebra tudo, né? Fala gíria, fala um monte de coisa, principalmente palavrão. Conheci Jesus, nunca mais palavrão. Santificou minha boca. Mas agora eu precisava aprender a caminhar. Que caminhar do jeito antigo. Um cabelão até aqui embaixo. Então houve toda uma reestruturação. Não só espiritual como física. Então veio uma reeducação para poder mostrar para o mundo que esse Jesus que eu tinha conhecido realmente tinha transformado a minha vida. Apresentação 1 ou 2. Qualquer um dos dois que abra. Não está abrindo? Não tem? Então vai o seguinte: abre e onde diz documentos, abre o documento e você vai encontrar. Sim, certo, obrigado. Agora você abre essa apresentação 1 ou 2 e parte, por favor, só da fotografia número 22, daí para frente. As anteriores não, tá? Essa documentação, essas fotos que você vai ver, é importante porque vai ajudar a sua fé. Na época de Jesus, entre os 12,
Houve um apóstolo que se tornou famoso até hoje, não por causa da sua fé, sino todo o contrário, por causa da sua incredulidade. Lembra o nome dele? Tomé. Nosso irmão Tomé, né? O irmão Tomé, até hoje, é usado o seu nome para dizer para as pessoas que não acreditam. Não, eu sou um Tomé, ou uma Tomé. Então, dá número 22, por favor. Isso. Amplia agora, se puder. Não tem som, não fique tranquilo, não tem som, só imagem. Avança um pouquinho agora. Bom, esse era o meu RG. Avança mais uma, por favor. A noite que eu conheci Jesus, eu era assim. Essa fotografia está neste CD que tem testemunho e música. Você pode ver, cabeludo ali, exatamente igual aqui, tá? E às vezes as pessoas, quando a gente está falando, não prestam atenção. E sempre tem uma mesinha lá atrás, tem um kit, tem livro, tem filme, logo a gente vai falar sobre isso. E então, de repente, um irmãozinho outro dia pegou o disco e disse: pastor, que simpática a sua esposa. Falei: irmão, sou eu. Não sabia o que fazer o irmãozinho para... Misericórdia, pastor, que isso? Então, a noite que eu conheci Jesus, eu era assim. Avança mais uma, por favor. Esta fotografia apareceu, pelo menos em 3 jornais da minha cidade, da nossa cidade, páginas policiais. A gente abastecia de erva, de maconha, os morros lá. Avança mais uma. 2, 3, o que está no meio é o antigo Luiz Alegria. E na terceira linha você vê meu nome. Tá? Eu tinha 18 anos de idade. Mais uma, por favor. Aqui é a prisão onde eu fiquei a primeira vez, aos 14 anos de idade, e onde eu voltei mais algumas vezes. Outra. O antecedente antigo. Você vê meu nome em cima. Mais uma, por favor. No meio, uma frase em vermelho para fins particulares. Todo antecedente no Chile que tem essa frase está marcado e fichado, inclusive com digital, como presidiário. As pessoas que trabalham nas empresas em recursos humanos, que tem a ver com a contratação de pessoas, eles sabem quando uma documentação está com problemas. Me entregava a documentação, falava: moço, volta outro dia, não tem mais vagas. Falava: mas como não? Ele disse que tem, acabou agora. Então, o processo de reintegração na sociedade para uma pessoa que foi marginal é muito difícil. Eu passei por muitas humilhações, mas nunca tive a intenção ou o desejo de voltar atrás. Porque este caminho não tem para trás, meu irmão, só tem para frente. Então, eu tinha consciência, eu plantei, eu estou colhendo. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele me deu um novo certidão de antecedentes. Você vê lá em cima, meu nome, no meio, e totalmente limpinho, sem antecedentes. Mais um, por favor. Sem antecedentes, não tem mais. Aí você vai falar assim: mas irmão, como que você fez? Como Deus fez isso? Bom, você quer saber mesmo? Vai ter que comprar o livro, né, meu filho? Já passou informação, né, pastor? É porque não posso contar tudo também. Só tenho mais alguns minutos, porque daqui a pouco começa a escola bíblica. Não sei se a gente vai continuar lá, mas à noite nós vamos continuar, com a graça de Deus. E uma mais. Está um pouquinho escuro, não está muito claro, não sei, mas aí a esposa que está comigo aqui e nossos filhos amados, que também amam Jesus e servem Jesus. Graças a Deus pela sua misericórdia. Obrigado, meus irmãos. E, pastor, dá para eles aí, eles vão preparar. Se lê vídeo, tá? Tem som também, tá? Quando estiver prontinho, me avisa, tá? Obrigado. Esta história que a gente registrou neste livro, nós fizemos um roteiro e produzimos um filme. A história, o testemunho de Luiz Alegria em filme. Nosso irmão me estava comentando que anos atrás, 1 ano, 2 atrás, ele assistiu o filme e parece que estava bom o filme, né, irmão? Estava bom ou estava ruim? Tá bom?
Não pode falar hoje, né, irmão? Então, o Senhor nos deu graça e a misericórdia de Deus nos resgata. Aí, pode esperar. Nos transforma a vida. E este é meu primeiro livro. Nós estamos preparando o lançamento de uma sequência de 12 livros para a glória de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com você, para você? Que tem pessoas nas cadeias, tem pessoas nas casas de recuperação, tem pessoas jogadas na rua no seu bairro, que só estão esperando alguém falar uma palavra de esperança. Porque a mensagem não é só para o drogado, não é só para o bandido, não é só para o presidiário. A mensagem das boas notícias é para todas as pessoas. Tem pessoas que parecem boazinhas. Como ser humano, são boas pessoas. Por exemplo, minha esposa é meu outro extremo. Ela conheceu Jesus aos 18 anos de idade. Uma menina estudiosa, trabalhadora, sem vício nenhum, mesmo seu pai alcoólatra, obediente a seus pais. Um testemunho maravilhoso, mas ela era religiosa. Sabe aquela filha que todo pai e toda mãe gostaria de ter? Mas aí, um dia ela conheceu Jesus aos 18 anos de idade. E quando ouviu a palavra, ela disse que ela se sentiu a mulher mais pecadora da terra. Então, entregou a vida para Jesus, Jesus salvou ela. Imagina como me senti eu a noite que Jesus me salvou. Se tinha aprontado de tudo. Eu fui pai aos 17 anos de idade. Eu tenho um filho hoje de 33 anos que mora no Chile. É engenheiro marítimo, trabalha lá, mas é meu filho. Então, quando eu falei com a minha esposa para casar, eu tive que contar toda uma história. Falei, olha, eu gostaria que você me ouvisse primeiro. E se você falar sim, você vai ser minha esposa. Se falar não, você continua sendo a minha irmã em Cristo. Mas primeiro você tem que me ouvir. Quando eu fui contando das prisões, e isso e aquilo, ela abriu os olhos desse tamanho e disse, tenho mais uma. Eu tenho um filho e ele vai ser sempre meu filho. Eu não posso abandonar ele. E graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, tem dado graça. Nossos filhos e eles se amam porque são irmãos e temos uma excelente relação com ele. Para a glória de Deus. Eu vou mostrar rapidamente o trailer do filme. Diz trailer. O som está pronto? Tá. A luz. Obrigado, pastor. ¿Qué tanto? Pégate una mano. Era un caso perdido. Era un caso sin solución. Sin ninguna alternativa para vencer las drogas y la delincuencia. ¡Les tenemos un regalito! Voy a refundir a todos los de tu casa en la cárcel, ¿me entiendes?
Toma esto. Te lo has ganado. Quizás te sirva para cortarte el pelo. Te felicito, hijo mío, y que Dios te use poderosamente. 25 de mayo, 9 p.m. Soy Luis Alegría. El día y la hora en que una vida cambió para siempre. Aleluia. Amém. O dia e a hora em que uma vida mudou para sempre. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Infelizmente, hoje, uma das grandes dificuldades que a gente vê é falta de bons testemunhos. Tem uma das minhas mensagens que fala das 3 multidões que impedem as pessoas hoje de conhecer Jesus. E uma delas é que, de repente, as pessoas não conseguem entender que o nosso olhar, de acordo à Bíblia, deve ser postos em Jesus. Quanto podem dizer amém? Amém? Os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Acontece que se você olha para as pessoas, você vai terminar se perdendo. Agora bem, as pessoas que se congregam nas nossas igrejas, nós de alguma maneira procuramos de nos conduzir da melhor forma possível. Mas ser humano é ser humano, e o ser humano falha. Aqui não tem ninguém que falha, parece, né? Então, de repente, nós queremos exigir dos outros o que não consigo fazer eu. Então, a boa notícia é que nosso olhar deve ser posto em Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que nos salva, é Jesus que nos perdoa, é seu sangue precioso que foi derramado ao nosso favor, e isso nos restaura. Mas eu não vou permitir, em nome de Jesus, perder minha bênção por causa de outra pessoa. Então, em nome de Jesus, olhe para o Senhor. Se há alguém que conhece o marido, é a esposa. Se há alguém que conhece a esposa, é o marido. Se há alguém que conhece os pais, são os filhos. E se há alguém que conhece os filhos, são os pais. E então, nós precisamos, meus irmãos, acreditar que o Senhor fará a obra que Ele um dia começou em nós. Eu tenho 32 anos no caminho, pela graça e pela misericórdia de Deus. A gente tem visto de tudo. Há 17 anos atrás, nós chegamos em Rio Preto, e por uma questão de logística, nós chegamos a morar muito perto da primeira igreja presbiteriana independente, onde até hoje nós somos membros lá. Somos parte de um quadro de missionários lá. E disso já há mais de 17 anos. E nesses 17 anos a gente passou por lá por terremotos, maremotos, cataclismos. E agora está de moda, sabe o quê? Tsunamis. Tsunamis espirituais. E aí está lá. Então, se o Senhor Jesus permitiu que você chegasse aqui, e se congrega aqui, se converte aqui, continue firme, em nome de Jesus. Fortaleça-se no Senhor, porque Ele é a nossa força. Sem o Senhor, sem a graça dEle, a gente não é nada. Então a boa notícia é essa, que Jesus tomou o seu lugar e o meu lugar na cruz do Calvário. Se você é uma pessoa boa, ou seja, veio para o Evangelho sem nenhum tipo de vício, você nunca roubou, nunca usou drogas, nunca esteve em prisão, ou seja, uma boa pessoa, isso está muito bem. E se você não tem vício nenhum, parabéns para você, é ótimo isso. Só que para as pessoas boas eu tenho uma notícia ruim.
biblicamente, Jesus não salva pessoas boas. Jesus só salva pecadores perdidos. Por que as pessoas boas morrem e vão para o inferno? Por que as pessoas boas morrem condenadas? Porque as pessoas que dizem, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa pessoa, está dizendo, Deus, eu não preciso do sacrifício de teu filho na cruz para me salvar. Eu sou tão boa pessoa que eu consigo me salvar a mim mesmo. Deus vai me considerar e me colocará no lugar melhor. Isso que a religião ensina. Faça boas obras e você vai ter um lugar melhor no céu. Mas não é o que a Bíblia disse. A Bíblia disse que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia ensina que você e eu fomos gerados em pecado. Se nascemos pecadores, nascemos precisando de um Salvador. Porque, meus irmãos e meus amigos, ninguém pode se salvar a si mesmo. Por isso Deus, o Pai, teve que sacrificar seu único filho na cruz, para que você e eu então pudéssemos ser salvos. Como água fria para uma alma cansada ou uma terra seca, assim são as boas notícias de terra remota ou terra distante. Eu preciso encerrar. Hoje à noite eu vou dar mais detalhes da como foi a conversão. Eu sei que a noite lota, mas se você faz um esforcinho, né, e convida alguém para hoje à noite, essa pessoa que vir, que não conhece Jesus, seja parente, vizinho ou alguém do companheiro de trabalho, é a oportunidade que essa pessoa terá para se converter, para conhecer Jesus. E não tem problema se isto estiver lotado a arrebentar, não tem problema. Graças a Deus por isso. Então faça um esforcinho. Hoje à noite eu vou contar como Jesus me salvou. Porque foi numa solitária, na prisão número 48, quando me daria ao redor de 20 anos de prisão, é que eu lembrei do Deus da Bíblia. E ali dobrei meus joelhos e clamei. E os detalhes, hoje à noite. Estou deixando a isca, viu, pastora? Viu, pastor? Então, em nome de Jesus, eu vou orar porque ainda tenho 4 minutos. Feche seus olhos, por favor, abaixe a cabeça.